No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. A terra foi criada de forma esplêndida, com montanhas, colinas, planícies e corpos d'água. O cenário era diversificado, com colinas e montanhas de formato regular e belo, não tão altas e escarpadas como atualmente. A paisagem era adornada com plantas, flores e árvores majestosas, maiores e mais belas do que as atuais. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos contemplavam e se regozijavam com as maravilhosas obras de Deus. Após a criação da terra e dos animais, o pai e o filho finalmente alcançaram seu objetivo de criar o homem à sua imagem. Eles haviam trabalhado juntos na criação da terra e de todos os seres vivos. Agora Deus disse ao seu filho para criar o homem à sua própria imagem. Adão e Eva, ambos criados sem pecado, eram de nobre altura e bela simetria. Eles não usavam roupas artificiais, mas estavam vestidos com roupas de luz e glória, como os anjos. Enquanto obedeciam a Deus, eles eram cercados por um círculo de luz. Deus manifestou seu amor por eles, plantando um jardim especialmente para eles, onde passariam parte do tempo cuidando do jardim e recebendo visitas dos anjos. O trabalho deles era agradável e revigorante. O jardim era repleto de árvores de variadas espécies, carregadas de frutos deliciosos e fragrantes. Havia também videiras com diferentes cores de frutas. Adão e Eva desfrutavam da beleza e abundância do jardim que Deus criou para eles. Os ramos da videira eram chamados de uvas e não se arrastavam pelo chão. Adão e Eva formaram belos caramanchões com os ramos da videira e as folhagens da natureza, tornando-os moradias com árvores e frutas perfumadas. O jardim estava coberto de uma bela vegetação e flores perfumadas de várias variedades. No centro do jardim havia a árvore da vida, cujo fruto proporcionava imortalidade, e suas folhas tinham propriedades curativas. Adão e Eva eram felizes no Éden, tendo controle ilimitado sobre todos os seres vivos. Os animais conviviam pacificamente com eles, e os pássaros cantavam suavemente louvores ao Criador. Adão e Eva apreciavam a beleza do Éden e se juntavam aos pássaros em cânticos de amor e adoração ao Pai e ao Filho. Eles reconheciam a ordem e harmonia da criação, que falava de infinita sabedoria e conhecimento. Eles viviam em harmonia com a natureza e tinham um profundo amor por seu Criador. No entanto, havia uma árvore proibida no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou que eles não comessem dessa árvore ou morreriam. Apesar de terem tudo para serem felizes, Deus decidiu testar a lealdade de Adão e Eva. Satanás, descontente com sua própria situação, decidiu tentá-los. Infelizmente, Adão e Eva caíram em tentação e desobedeceram a Deus. Como resultado, o pecado entrou no mundo e sua felicidade foi substituída por tristeza e separação de seu Criador. As consequências da queda de Adão e Eva afetaram a humanidade desde então. No céu havia harmonia, paz e felicidade. Mas Satanás liderou uma rebelião contra Deus e agora ele enfrenta as consequências. Antes da rebelião, nunca houve contenda, discórdia ou recriminação no céu. Satanás, temendo o futuro e o fim dessas coisas, se arrepende de sua escolha. Agora, em vez dos cânticos alegres e de louvor a Deus, há discórdia e palavras iradas. Satanás se pergunta se tudo é apenas um horrível sonho e se as portas do céu nunca mais se abrirão para ele. Ele lamenta ter levado outros à rebelião e que eles também tenham sido condenados. Satanás desejaria ser redimido e voltar a ser puro, verdadeiro e leal.
Ele percebe que foi enganado e agora carrega o peso da responsabilidade por suas ações. Os espíritos que o seguiram estão desiludidos, pois ao invés do bem maior prometido por Satanás, eles se encontram em uma situação perdida. Satanás está experimentando os resultados tristes da sua desobediência e desrespeito à lei de Deus. Ele nunca mais será influenciado pela suave regra de Jesus Cristo. Seu espírito nunca mais conhecerá a profunda paz e alegria que a presença de Jesus lhe trazia. Satanás, arrependido da sua rebelião, busca uma reintegração com Deus. Ele pede uma entrevista com Cristo e confessa seu arrependimento. No entanto, Cristo o informa que ele não pode ser recebido de volta ao céu, pois isso colocaria o céu em perigo. A rebelião teve origem em Satanás e as sementes da rebelião ainda estão dentro dele. Ele arruinou a si mesmo e também as hostes de anjos, que seriam felizes no céu se ele tivesse permanecido fiel. A lei de Deus pode condenar, mas não pode perdoar. Satanás não se arrependeu verdadeiramente e seu amor por Deus não aumentou ao ponto de levá-lo a uma obediência alegre e feliz à sua lei. Ele compreendeu sua miséria ao perder a luz divina. Os anjos percebem o sentimento de tristeza e decepção de Satanás por ter sido expulso do céu e perder seus privilégios. Mesmo com essa mudança de posição, ele não desenvolveu amor por Deus ou sua lei. Em vez disso, manifestou sua malícia com ódio crescente e veemência ardente. Deus sabia que ele não ficaria inativo e procuraria meios de irritar os anjos celestiais e desrespeitar a autoridade divina. Satanás esperava na entrada do céu para zombar dos anjos e criar conflitos com eles. Ele também conspirava contra a família humana, informando seus seguidores sobre seus planos de afastar Deus de Adão e Eva. Ele acreditava que, se Deus perdoasse o casal, ele e os anjos caídos poderiam compartilhar da misericórdia de Deus. Caso isso falhasse, ele poderia se unir a Adão e Eva, causando tristeza no céu. Satanás consultou seus anjos maus para planejar um trabalho perigoso e terrível, no qual eles poderiam se rebelar contra Deus e tomar posse do Éden. Eles acreditavam que, se conseguissem acessar a árvore da vida, sua força seria igual à dos santos anjos, e nem mesmo Deus poderia expulsá-los. No entanto, Satanás decidiu amadurecer os planos sozinho para assegurar a queda de Adão e Eva. Ele temia que, mesmo se eles desobedecessem ao mandamento de Deus, sua situação não melhoraria, apenas aumentaria a culpa deles. Satanás estava indeciso, alternando entre ser firmes e decididos, e hesitantes e vacilantes. Seus anjos procuraram por ele para informar sua decisão de se unir nesse empreendimento. Satanás prepara-se para enfrentar Adão e Eva e desafia a autoridade de Deus e de seu filho. Ele planeja abordá-los com queixas contra Deus, mas sabe que eles não lhe darão ouvidos. Satanás decide usar a astúcia e o engano para alcançar seu objetivo, já que seu poder não será suficiente. Deus chama uma reunião no céu para tomar medidas contra o mal que ameaça Adão e Eva. 2 anjos são enviados ao Éden para avisar os primeiros pais sobre o perigo iminente. Adão e Eva os recebem com gratidão e contam sobre as bênçãos e maravilhas da criação. Eles também valorizam a companhia dos anjos e do Filho de Deus, pois sempre têm muito a aprender e perguntas a fazer. Os anjos, de maneira graciosa e amorosa, fornecem a informação desejada. Esta é uma história triste sobre a rebelião e queda de Satanás. Deus colocou a árvore do conhecimento no jardim como um teste para a obediência e amor dos seres humanos. Foi explicado a Adão e Eva que eles tinham o livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer a Deus. A única proibição era não comer da árvore do conhecimento, pois isso resultaria em morte.
Foi revelado que o anjo mais elevado, depois de Cristo, havia se rebelado contra Deus e causado uma guerra no céu, sendo expulso junto com seus aliados. Satanás estava determinado a prejudicar Adão e Eva, mas seria impedido se eles obedecessem a Deus, pois todos os anjos do céu viriam em seu auxílio. No entanto, se desobedecessem, Satanás teria poder para atormentá-los. Foi aconselhado a resistir às primeiras tentações para evitar problemas. No início da criação, os anjos celestiais estavam seguros e protegidos por Deus. No entanto, se eles cedessem às tentações de Satanás, eles também sofreriam as consequências de suas transgressões. Os anjos alertaram Eva para não se separar de seu marido, pois ela estaria mais vulnerável ao inimigo. Eles também instruíram o casal a obedecer às instruções de Deus em relação à árvore do conhecimento, pois a obediência era a chave para a segurança contra as tentações de Satanás. Adão e Eva prometeram aos anjos que não desobedeceriam a Deus, pois era o seu maior prazer fazer a sua vontade. Os anjos se juntaram a eles em cânticos harmoniosos de adoração a Deus. Ao ouvir esses cânticos, Satanás ficou cheio de inveja e ódio e instigou Adão e Eva à desobediência, com o objetivo de fazer com que Deus se irasse contra eles.